E que lugar do Rio que vocês são? A gente é da Tijuca. Tijuca? Zona Norte. Nascido e criado na Tijuca. Não, eu sou criado em Botafogo. Que é a Zona Sul, assim. É, né? mais playboyzão, Sul, assim. Eu não conheço, você conhece Rio? Então, você conhece? Eu não- Zona não Sul é a conheço parte muito nobre bem o Rio. do Rio, né? Onde tem as praias, É. Copacabana, Ah, Zona Sul. Ipanema. isso. Leblon ali. Leblon, Isso, exatamente. Pode crer. Quando fala Zona Sul, você lembra dessas É praias. Orla. É, Orla isso é aí. Zona Sul. Pode crer. E aí depois vem a Zona Norte, que tipo, a Zona Norte é praticamente uma grande parte do Rio de Janeiro, né? Sim. E não tem Zona Leste no Rio de Janeiro. Já Não pararam tem, pra pensar é. nisso? Não sei por que não tem Zona Leste. E aí tem a Zona Oeste, que também é bem grande ali, que é Barra da Tijuca, Jacarepaguá, essa galera de Campo Grande. E tem a Tijuca, que fica na Zona Norte. E que Bem é perto do acho que é centro, a assim. maior zona que tem. Toda isso, Madureira, tudo é Zona Então Norte. fica tudo na Zona Norte. É, tudo é Zona Norte. O único lugar que eu fui pro Rio foi pra Búzios. Foi Búzios bem, é foi mais bem. de Argentina do que Rio, na verdade. É, mas a gente... É incrível, cara. Você vê Não as sei o que placas tem dos lá, carros, não é sei o que tem lá isso. que, assim, ó, os argentinos todos se mudaram pra lá e parece que é Argentina. É igual Santa Catarina, lá É, também, bombinhas, tipo, meu, só tem isso, Argentina, né? Pô, mas tenho muita vontade de conhecer o Rio, mano. Nunca foi no Rio? Nunca fui, Que isso, mano. cara? Pô. Passei pelo Rio, mas passei assim. Pô, vamos não- pintar lá, pô. É, É bom pra vamos pintar. marcar. É uma Tá. honra, vai ser uma honra. Caramba, que da hora. Tem que conhecer sim, né? Também nunca foi no Rio? Não, eu só fui pra Búzios. Búzios pra eu Búzios. fui Ah, duas mas vezes. Búzios não é Rio, não é? É, Búzios outra- região dos lagos. né? É, Cabo Frio ali. O pessoal vai muito pra Cabo Frio, Búzios e tal. É mais... Paraty eu fui também aqui. Paraty Mas é mais perto, né? Mas 360 quilômetros, mais ou Ou menos. então vamos marcar pra pintar no Rio. Vamos, Pô, é. só chamar. Vamos Bom lá. que tá gravado isso aí? Dá pra voltar, né? Dá pra voltar. Gravou, né? E a infância ali no Rio? O que vocês gostavam de fazer ali? Quando vocês ainda não colavam? Vocês colecionavam álbum de figurinha? Eu gostava, cara, gostava. Eu gosto muito de futebol, né? Assim, a gente tem a Flamengo, cultura. Botafogo. Pô, eu sou botafoguense, Botafogo, assim. Flamengo. Né? Vamos vai- mudar de assunto, que falar de futebol. Ih, então, pô, o Flamengo perdeu pro São Paulo, né? E o Botafogo vai perder pro Palmeiras. Então... Entregou, conseguiu, né? Mas será, Conseguiu. mano? Será que o Botafogo cara. não vai reagir, mano? Vai Acho dar que- essa pipocada, eu vai. acho que vai, hein, cara. Sim. O Botafoguense nunca acreditou no É. Botafogo, né? Então ele já tá... Tava 13 pontos, Tava bom não demais, tava acreditava. bom demais pra ser verdade. cara. Agora atrás, É, então, é que não vai Tava dar. bom demais pra Deu ser verdade. esperança, né, pra ele. Deu, pô. Deu esperança, hein? Mas Mas acho esse que dá campeonato ainda, ainda tá dá. legal. É. Graças a Deus esse campeonato tá bom. Dá pra né? qualquer um ser que chegar ali ainda. Dá. Dá pra dar. E aí, a infância lá? O que você gostava Então, de aí fazer eu acho e que, tal? assim, a minha infância, como foi em Botafogo, foi uma infância muito guardada, assim, né? Não ia muito pra rua. É uma coisa de zona mais rica mesmo, né? De ficar todo Pode mundo crer. ali, Mas- tem medo de tudo, tem medo de ir pros lugares mais... Reservando. Exatamente. Então eu acho que eu fui muito preservado dessa coisa da rua, assim. Pode crer. Então eu só fui conhecer a rua mesmo quando eu saí ali de Botafogo e fui morar na Tijuca. Que foi com 30... Quando eu fiz 30 anos. Adolescente, pô. Tava minha começando. Mas é praticamente isso. Assim, porque eu fui morar sozinho. Muita coisa mudou na minha vida nesse momento, assim. Eu fui morar na Tijuca. E aí, sozinho, sem ninguém, assim. Eu o cachorro lá. Caramba, mano. E aí eu ficava passando com o cachorro, assim, sabe? De madrugada. A gente para assim, meio maluco, assim. Não devia estar muito bem na cabeça também. Uhum. E aí eu conheci a rua ali, assim, sabe? E, inclusive, eu comecei Antes disso, eu tirava foto, cara. Eu gostava muito de tirar foto de pichação, sabe? Tudo de Então você já pichação. tinha uma ligação aí. Eu tinha uma ligação, assim, é uma ligação não ativa, assim, eu só observava. Assim, quando eu era muito moleque, assim, 90 e pouco, assim, eu via tudo no meu bairro, caraca, sabia tudo, assim, cara. Tudo, ali tinha... Quando apagava, sabe, apagou, mas ali tinha uma pichação de tal. Que da hora. E aí, uma época da minha vida, eu esqueci completamente. Tinha um blog também, né? Então, aí quando eu... Não sei se vocês conhecem um cara chamado Nuno. Nuno DV, um cara bom pra caramba também, história bom pra ver aqui, um pichador foda do Rio. Assim, escalar, um cara foda. Ele tinha um blog que ele entrevistava a galera, assim, isso há muito tempo atrás, assim, 2005, uma parada assim. E aí um dia ele falou, pô, você já viu o blog do Nuno? Eu falei, pô, o Nuno ainda existe, porque a minha lembrança dele era de eu tinha 12, 13 anos, infância, né? 98, coisa assim. Pô, o Nuno ainda existe? Tem um blog maneiro que entrevista. Aí eu fiquei a noite toda lendo o blog do cara, assim, a noite inteira, assim, madrugada. Eu lembro que o computador na quarta da minha mãe acordou 6 da manhã, eu tava lá, assim, falei, o que tá fazendo aí, pô? Eu falei, não fui dormir ainda.
E aí eu fiquei pensando, cara, tinha as coisas do Nuno que eu lembrava. Eu falei, cara, eu vou tentar tirar foto pra registrar. Pra mim é muito importante registrar um momento, sabe? Essa coisa assim. E não tinha. Essa coisa tava na minha cabeça, sabia que tinha as coisas, mas não tinha registro nenhum. E aí eu tinha já uma câmera digital. Na época não tinha celular, então ninguém tirava foto, né? E era raríssimo as fotografias de pichação. Comecei a tirar foto de tudo. Caramba. E aí eu fiz na época era Fotolog, depois passou por Fotolog. Orkut. Você vê o tempo que tem, né? O nome já Orkut, diz, né? Facebook, Instagram foi indo. TikTok aí eu já parei. Não dava. Mas eu tirei muita foto, assim. Aí, assim, eu criei um banco de dados de pichação. Um puta carioca. acervo, né, cara? Você pirou no bagulho, Pirei. então. É, E chamava puta Passei e acervo. Via. O nome era Passei e Via. Os lugares que eu não ia pra tirar foto. Eu simplesmente passava, ia pro trabalho, tirava, ia não sei o que, tirava. Pode crer. E aí chegou um momento que todo mundo me amava, assim, os pichadores adoravam. Eles já falavam, ó, peguei tal lugar, tira lá a foto. Virou uma coisa assim. Também que você virou uma referência, Virei, assim. tipo, uma coisa assim. Aí, Que legal. mas eu nunca aparecia, assim. Eu era low profile total. Ninguém sabia quem eu era. Pouquíssima gente sabia. O Nuno era um que sabia, que eu era fãzão dele. Ele tinha uma banquinha de comida. Aí eu fui lá comer. Eu falei, pô, sou eu. Ele, caraca, que foda, vem, cara. Aí, Da hora. maneiro. E aí comecei assim, né? Nessa coisa de lembrança já, né? Era uma coisa um revival da minha mente, assim, de querer registrar as coisas. Inclusive, eu registrei muito um dos maiores pichadores do Rio, que era um cara chamado Vinga. Não sei se vocês conhecem, assim. Ele morreu em 2003, eu acho. E eu consegui registrar vários nomes. Não tem quase nenhum mais nome dele. assim, poucos. Pichou o relógio da Central, né? Ficou muito foi conhecido esse pelo daí? relógio da isso aí, Central. eu lembro. é. Pichou 2 vezes. 2 vezes. E aí eu registrei tudo que tinha nele, assim, tudo que eu consegui. Tudo que você tinha dois que eu conseguiu. gostava muito, o Vinga e o Safe, que era outro cara que era da Zona Sul também, que era foda. Foda que pegava as também, coisas de é. cabeça pra baixo, que na época era difusão, sabe? O cara já fazia. E aí, assim, eu entrei né, por aí, nesse caminho aí. Mas nunca fui pichador, nunca fiz nada. Pode crer. Entendeu? Ele já foi pichador. É. Mas lá no Rio, o que pega ali é o Sharpie, né? Então, é isso aí, Sharpie. O Sharpie é meio que o picho daqui, né? Daqui. Só que as letras são diferentes, né? A cultura é diferente, mas é a mesma coisa. Não, sim, a É isso. atitude é a Isso. mesma. É mesmo. Muda a estética. gente, né? estética, então, aqui exatamente. chama de picho, lá chama de Sharpie, mas Sharpie. é a Eu mesma vejo coisa. que pode crer. o efeito dele, ele se repete na parede, né? Tipo, por exemplo, ele não faz somente um, ele faz uns 3, 4. Tem assim, sequência, né? Sim, Sequência, né? exatamente. Tem bastante disso. Então, eu gostava muito da estética, assim, que ficava, sabe? Então, apesar de gostar também da coisa meio sujona, quando era uma coisa, assim, muito linda, assim, tipo, os passamentos, sabe? Entre um nome e o outro. O cara fica assim, caralho, isso é muito bonito. Isso Pra é fazer muito um foda, quadro isso é dessa muito porra, foda. sabe? E aí, eu adorava tirar foto pra caramba. Tinha mais de 5.000 fotos lá. E aí, a galera se marcava na foto. Foi Então isso daí é sua adolescência, dos 30 anos. Então, isso foi nessa um pouquinho antes, assim, de eu sair da casa dos meus pais, eu já tirava Já foto, tinha, já sim. tirava foto. E assim, não tinha celular, então era muito uma coisa era bem... eu fazia, mas quase ninguém mais, sabe? Então, Era poucos, eu bem tenho, poucos. dá pra lançar um livro, assim, de fotos. Caramba, nunca pensou em lançar alguma Nunca coisa nesse... Tem um livro já lá de um Acho que canal o do Nuno Rio. também lançou, né? Não, o Nuno tinha podcast. Lançou um assim. livro, eu acho. Ah, não lançou livro, É, mas lançou. não era livro de fotografia. Ah, não, é. Mas tá lá guardado, tem foto em alta resolução, né? Que na época já tinha, mas assim, tá lá. Um dia eu vou fazer alguma coisa. Boa com ideia, isso. boa Pô, ideia. o E livro ia você, ser massa. Viz? Como que foi? Então, eu, sim, sou nascido e criado em Vila Isabel, né, assim, na Zona Norte. E eu era, assim, sempre fui apaixonado pela pichação, desde pequeno, assim, gostava, assim, de colocar nome, saía com a galera. E era moleque, assim, também, 15, 14 anos, assim. Só que eu sempre achei a pichação, assim, uma parada muito, lá no Rio, assim, muito chapa quente, assim, né? Tipo, não sei como é que é aqui em São Paulo, mas lá... Ah, deve ser também. deve ser também, não, né? Assim, era uma parada que eu falava, mano... assim, passar o próprio Nuno, né? Ele chegou a ser baleado, Foi né? Ele baleado. tomou um tiro. Caramba. Então, assim, eu tive... Não foram amigos, mas tive pessoas próximas que eu conhecia que faleceram ou que passaram por situações complicadas como essa. Então, chegou uma hora que eu falei, cara... Eu gosto muito, assim, gostava muito mesmo, mas eu comecei a achar que, pô, não é uma parada pra mim, assim, ficava meio... Tipo, tinha medo mesmo, assim, ficava assim, pô... porque lá no Rio, cara, assim, nego, tu pisa no pé de alguém e tem que pedir desculpa, assim, senão deixar de tomar um tiro e tal. Então, assim, por mais que eu gostava muito, assim, eu ficava sempre meio ressabiado e tal. E aí eu comecei a migrar pra estudar arte. Aí fui pra uma parte mais conceitual da arte, aí fui estudar numa escola
sei se vocês conhecem, chamado Parque Lage, Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Aí lá tive contato com história da arte, né, e tal. Aí comecei a participar, entrei para uma galeria. Da hora. E aí comecei a pintar e fiquei na parte mais acadêmica, assim. Mas sempre tive vontade de sair dali e ir pra rua, assim, né? Mas eu nunca fui, engraçado, que eu nunca fui muito chamado pelo grafite, assim. Eu gostava, assim, mas nunca tive aquela vontade de fazer. Já o Cash, a galera, assim, eles já foram mais pra essa vertente. Tanto que a primeira vez, não sei se tu lembra, a primeira vez que um amigo nosso em comum, Daniel Nadir, ele chegou, pô, vou fazer um grafite e tal, vai eu, Cash e tal. Eu falei, pô, vamos lá. Mas eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? Eu não sei o que eu vou pintar, né, cara? Mas vamos lá, velho. Aí a gente pegou lá uma paradinha, eles fizeram lá os personagens deles, eu lancei lá um bonequinho, assim, e tal. E foi a primeira vez, assim, mas não era uma coisa que me pegou, assim, sabe? Eu gostava, assim, e tal. E com o tempo, assim, eu comecei a falar, cara, sinto vontade de sair dessa coisa da galeria pra rua. E aí eu pensei, pô, o que eu vou fazer e tal. Aí comecei a estudar sticker, né, lambe, assim, e tal. E foi onde eu me identifiquei mais com o sticker, assim. Aí comecei a ir pra rua e hoje em dia é a minha válvula de escape, assim. Vou lá, como se fosse uma terapia, né? Arte-terapia.